E aí galera, beleza com vocês? Tudo bom? Vamos para mais uma aula hoje de Unity, tá? E na aula de hoje iremos falar sobre condições, né? Que em inglês significa if e else, né? Ou seja, se faz isso, se não faz aquilo. É o que a gente vai fazer hoje, beleza? Então, bora lá para a aula que a gente vai começar a nossa aula de hoje aí, beleza? Bom, a ideia aqui foi o seguinte. Eu já estou com o script pronto para adiantar o nosso lado aí e que vocês possam entender o que eu vou falar, tá? Criei aqui duas variáveis, né? Aqui eu fiz alguns exemplos, que é o que eu vou comentar com vocês hoje, tá? Uma variável do tipo inteira, vida, e uma variável do tipo inteira, pontos, tá bom? Qual que é a ideia da condição C? É uma situação que você vai ter que ter durante o jogo e você precisa resolver essa situação, né? Ou partindo para um lado ou partindo para o outro, beleza? Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi o seguinte: escolhi um objeto qualquer, no caso aqui eu estou usando a caixa, só vou remover esse componente para ficar mais fácil, e estou usando aqui o meu texto chamado condição, que é esse aqui que eu vou jogar para cá, tá? Então eu estou atribuindo o meu script a essa caixa, ok? Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Eu estou falando o seguinte: mostra para mim na tela a variável vida, beleza? Então vamos rodar aqui para a gente mostrar na tela a minha variável vida. É isso que eu vou fazer aqui. Venho aqui no console. Lembrando que ele demora um pouquinho para executar, tá? E aí ele mostrou a minha vida aqui, tá? Vou dar um clique aqui para ele mostrar a minha vida aqui. Beleza. Se a vida for maior que 0, mostre na tela para mim continuar jogando. Se não, suas vidas acabaram. Então isso quer dizer o seguinte: eu tenho uma condição. Se ele tiver 0, significa que ele não tem mais vida. Ele acabou. Mas ele tem uma vida, né? Então aqui 1 é maior que 0? 1 é maior que 0. Então continuar jogando. Não esquece dos sinais, né? Maior, menor. Esse aí que a gente vai ter. Segundo exemplo que eu tenho aqui, eu estou fazendo dentro da minha pergunta, tá? Que é o C, outras perguntas. E aí a gente usa o else if, que é uma pergunta dentro de outra pergunta. O que tem que tomar cuidado aqui é quando a gente cria uma pergunta dentro de outra pergunta, isso se chama if encadeado, é as chaves, tá? A gente tem uma chave de cada pergunta e uma chave de cada resposta, legal? Então aqui eu tenho o if, perguntando se a vida é maior que 2. Se ele cair nessa condição, eu faço se não se a vida for maior que 1, se não se a vida for maior que 0, ele está vivo. Então é assim, ele vai fazer várias perguntas dentro de uma pergunta. Quando o critério dessas perguntas não for verdadeira, no final ele vai me dar um game over. Então assim é o seguinte, vamos lá. A vida, quando eu comecei ela varia 1. Então eu pergunto: a vida é maior que 2? Não, ela não é maior que 2. A vida é maior que 1? Não, ela é igual a 1. A vida é maior que 0? É. Então se a vida é maior que 0, ela está vivo. Ele está vivo, né? O personagem, no caso aqui. Tá bom? Então ele só caiu nesse, porque nessas condições ele não caiu. Tá? Se a vida fosse 0, então ele ignoraria todas essas perguntas e daria um game over. Tá? Aqui eu criei um destroy game, né? Um game objeto, que a gente vai fazer futuramente. Porque assim, toda vez que a gente cria um objeto, você vem aqui com o botão direito, criar objeto, o nome que ele dá é de game objeto. Tá? Então aqui eu estou dizendo para ele o seguinte: caso a vida seja 0, você destrua esse objeto. Que objeto? Objeto que vai assumir, né, o script. Tá? Terceira opção, terceiro exemplo que eu tenho aqui. Eu estou perguntando se a vida ela é maior que 0 e se os pontos são maior que 100. Nesse caso, eu estou fazendo uma pergunta usando a variável vida
e uma pergunta usando a variável pontos, tá? Então ele está caindo aqui. Se a vida for maior que 0, se os pontos for maior que 100. Então é assim. Para ele cair nessa condição aqui, a primeira pergunta que ele faz é se a vida é maior que 0. Beleza, a vida é maior que 0? É. E os pontos é maior que 100? Então, se for, é muito bom. Agora, se a vida é maior que 0 e os pontos forem menor que 100, ele não vai cair no muito bom. Ele vai cair na pontuação baixa. Tá? Então, esse aqui é o primeiro exemplo usando o C. Ok? Vamos para o segundo exemplo aqui, que eu separei, que é o das condições, que é esse aqui, ó. Vamos abrir ele aqui, ó. Tá? Esse exemplo aqui, que eu estou usando a função C também, eu estou usando o E, tá? Que é a função, que é a letra E. Eu vou usar a letra E aqui. O que que o E faz? Então vamos entender o seguinte. Vamos supor que eu tenho 3 itens, lembrando que para quem está assistindo, eu criei um novo script, tá? Eu não estou fazendo tudo no mesmo script. Eu estou criando scripts diferentes. Aqui no caso é o seguinte, a pessoa tem 3 itens que ela tem que coletar durante o jogo, tá bom? E cada item que a pessoa vai coletar, ele tem uma pontuação, beleza? Só que é o seguinte, para ele aparecer na tela um parabéns, que ele pegou todas as pontuações, eu vou fazer uma condição para ele. Então já vem o nome. Se é uma condição, eu vou usar o if. Então eu perguntei, item 1 é maior que 0 e o item 2 é maior que 0 e o item 3 é maior do que 0? Então é assim, o e, para ele funcionar, todos têm que ser verdadeiro. Então tá aqui, ó. Item 1 é maior que 0, item 2 é maior que 0 e item 3 é maior que 0. Isso quer dizer o seguinte, vamos voltar aqui na caixa, vamos remover esse componente e vamos pegar aqui as condições. Vou lá no meu console, dei um clean e executei. Vamos ver a resposta que vai dar para vocês poderem entender. Quem está assistindo aí, entender o que está acontecendo. Tá lá, ó. Parabéns, você possui todos os itens necessários para subir de nível. Ok. Então, significa que a frase deu certo. Vamos supor que o item 2 seja 0. Legal? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Item 1 é maior que 0? É. Item 2 é maior que 0? Não, ele é igual a 0. Item 3 é maior que 0? É, ele é 10. Perceba que eu tenho um item que não é maior que 0. Vamos salvar, Ctrl S. Vamos limpar aqui e vamos dar um play. Espera um pouquinho rodar. Tá lá, ó. Grupo de itens incompleto. Volte e procure o que está faltando. O que está acontecendo aqui? Quando eu uso a condição E, para que eu caia na frase verdadeira, porque é assim, pra vocês poderem entender, é como se fosse verdade e falso, tá? O E, todas as condições têm que ser verdadeiras, tá? Então, basta que uma condição seja falsa, ele ignora essa primeira e ele cai para a segunda. Por isso que caiu nesse probleminha aqui, tá? Então, a condição do item 2, que ele é igual a 0, e aqui eu perguntei que era maior que 0, então ele não caiu nessa condição. Então, toma cuidado quando for usar o E, porque o E, todas as condições que forem criadas, tem que ser verdadeira, tá? O terceiro exemplo que eu dou aqui é o E junto com o OU e o NOT, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Separei 3. Criei uma variável chamada vida, valendo 3. Lembrando que eu criei um novo script e criei uma variável float, que são pontos flutuantes, ou seja, números quebrados, tá? Vou trabalhar com o E. Acabei de falar para vocês que o E, basta que uma pergunta seja falsa para que ele mate as outras. Então tá aqui, ó. Se a vida for maior que 0 e os pontos for maior que 100, você está vivo, e não game over. No caso aqui vai dar game over. Por que vai dar game over? Porque os
pontos é 99. Lembra que o E eu tenho que ter uma condição, todas as condições têm que ser verdadeiras. Uma condição sendo falsa, ele faz com que as demais condições mate ele. Quando eu uso o O é um pouquinho diferente, é esses pauzinhos aqui, tá? Para quem não sabe fazer os pauzinhos, lá no teclado, deixa eu abrir o teclado aqui virtual, deixa eu ver se ele aparece aqui para vocês verem. No teclado virtual aqui é esse pauzinho aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, tá vendo? Só que para ele funcionar, vocês têm que apertar o Shift e esse aqui. Aí ele vai fazer o pauzinho em pé, tá? O E, vida maior que 0 e pontos maior que 100. Isso aqui significa ou, tá bom? O E é o E comercial, tá? No caso do ou, basta que uma das perguntas ou um dos critérios seja verdadeiro para ele funcionar. Então, exemplo, a vida é maior que 0? É, porque a vida é 3. E os pontos é maior que 100? Não, os pontos é 99. Só que o ou, ele aceita o quê? Uma das condições verdadeiras. Então, como a condição da vida é maior que 0, então eu não vou ter game over. Eu vou estar, e você vai estar com uma ótima pontuação aqui. Vamos colocar aqui para vocês poderem ver, ó. Vamos rodar. Vai lá no console. Certo? Tá aqui, ó. Você está vivo e com uma ótima pontuação. Essa terceira linha aqui, ó. Tá? Então, o ou, teoricamente, é melhor, né? Mas isso vai depender da situação que você está fazendo lá no jogo, tá? Isso depende muito da situação que você está fazendo no jogo, tá bom? Então, repetindo, o E, basta que uma das condições seja falsa para dar falso. O ou, basta que uma das condições seja verdadeira para dar verdadeira. E aí nós temos um outro chamado not, né? O not, que é representado pela exclamação, ele inverte a condição. Tá, o que é inverter a condição? Tudo que é positivo ou verdadeiro vira negativo ou vira falso, né? Então, se a gente for ler a expressão aqui, tá assim, ó. Se a vida for maior que 0, você está vivo. Obviamente, está com vida, está com ponto. Só que aqui eu estou invertendo. Se a vida for menor que 0, tá? E aí muita gente pergunta, pô, mas não era mais fácil, em vez de eu colocar a exclamação do not e eu inverter o sinal? Sim, concordo com vocês. Seria mais fácil, né? Porém, pode depender lá no jogo, se vocês estão criando alguma coisa, que em um determinado momento eu vou precisar inverter essa condição, tá? Então vamos pegar aqui, ó. A nossa vida vale 3, beleza? Então, a última linha tinha que dar essa observação. Olha lá, ó. Deu game over, tá? Por que deu game over? Porque ele inverteu a condição, então ele caiu aqui, tá? Então assim, o not tem que tomar cuidado com ele quando vai usar com ele, porque tudo que é verdade vira falso e tudo que é falso vira verdade, tá? É a mesma coisa aqui. Se eu trocasse o sinal para um menor, troquei o sinal para um menor, certo? Vamos salvar aqui, vamos dar um Ctrl S, vamos dar um clear e vamos limpar aqui, vamos executar o jogo. Tá lá, ó. Você está vivo com uma ótima pontuação. Então o que ele fez? Dá um stop aqui de novo, para não pesar tanto. Se a vida for maior que 0, tá? Então vou voltar aqui ao normal para vocês entenderem. Então toma cuidado na hora que for fazer essa inversão de usar o not, na hora de usar o ou, tá? E na hora de usar o e. Então vai depender de jogos. E para você pegar uma determinada arma, uma determinada espada, alguma coisa, você vai ter que ter certos itens. Se você não pegar esses itens,
você não vai conseguir, tá bom? Então tá aqui os exemplos que eu quis passar para vocês hoje de função C, né? O C normal, o C com E, o C com OU e o C com NOT, tá bom? Leiam exatamente, não esqueçam que eu fiz aqui no projeto, eu fiz scripts diferentes, né? Que é o nosso C Sharp, e eu atribuí um script aqui a algum objeto que eu quero. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos e valeu!